Olá, meus queridos alunos. Olá, você que gosta de previdência social. A IB Treinamentos disponibilizou um espaço para pelo menos uma vez por semana eu vir aqui e falar com vocês sobre previdência social. É isso mesmo. Eu sou o professor Claudeci, professor de Direito Previdenciário, e eu vou trazer alguns pontos importantes toda semana, uma aula, uma dica, uma informação através de um vídeo. Tentarei ser o mais esclarecedor, o explicador, que este é o papel do professor. O professor tem que explicar. E para isso, a gente já começou com uma brincadeira. Nós criamos uma frase: vamos falar de previdência. E usando o DP como função principal no elo dessa frase. O DP, Departamento Pessoal, é isso mesmo. Então, o DP vai fazer parte, como profissional muito importante e usuário bastante assíduo da legislação previdenciária, fará parte desses nossos encontros. E hoje nós vamos falar de um encontro de duas normas, não só a previdenciária, mas também a norma LGPD. É isso mesmo, você que aí está ouvindo toda hora um burburinho danado sobre a LGPD. Então vamos estudar um pouquinho aquilo que importa da LGPD para o INSS e a influência do INSS dentro da LGPD. Isso, os dados que são importantes para o INSS podem infringir alguma norma da LGPD? Se a sua dúvida está sobre isso, a ideia desse vídeo é esclarecer. Tá certo? Vamos lá. A Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, era a LGPD. Ela não foi promulgada naquele momento, mas sim em 8 de julho de 2019, pela Lei 13.853, que foi a que finalizou e que está aí disponível para vocês na rede mundial de computadores, vocês podem consultar. Vamos observar o artigo 1º no seu caput para ver o que é importante e através dele nós já vamos criar o elo com o INSS, vocês vão ver. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Olha que legal. Você veja que há grifos nosso para que vocês chamem a atenção de outras pessoas para o entendimento de um caput, porque vocês serão os disseminadores dessa informação. Veja que toda vez que a lei fala assim, dispõe, chama a atenção de vocês. É aqui que ela vai falar sobre qual tema ela trará ao longo de toda a produção dessa lei. E ela fala do tratamento dos dados pessoais. E o INSS é composto pelo CNIS, e o CNIS tem os seus dados pessoais, além de outros dados. Mas então, há um elo, um link, e aqui a gente tem que chamar a atenção de você. E é de direito público e privado. Então, nós temos lá a relação entre o empregado, ele tem uma relação privada no seu contrato de trabalho e uma relação pública quando ocorre o seguro social, o seguro que o protege, o seguro que o concede benefício. Então, veja que há um elo muito forte entre a LGPD e o INSS, e aí a gente vai olhar lá no INSS. Vamos olhar a lei que rege o INSS, a Lei 8.213, de 24 de julho de 91. No artigo 29A, diz assim: o INSS utilizará as informações constantes no CNIS sobre vínculos e as remunerações dos segurados para fins de cálculo de salário de benefício, comprovação de filiação ao regime geral de previdência social, tempo de contribuição e relação de emprego. Olha que interessante. Então, o artigo 29A da lei que rege os benefícios previdenciários, ele cria um elo com a LGPD, porque é justamente o cadastro de um segurado que diz se ele terá direito a um benefício, que diz qual o valor deste benefício. Veja que aqui fala sobre o cálculo do salário de benefício. Olha que importante. Então, veja que o valor que o beneficiário do INSS receberá depende de um cadastro. E são os erros no cadastro que geram atrasos no pagamento, que geram não concessão de benefício, indeferimentos, revisões, recursos. Então, muitíssima atenção com esses dados. E a IN 77, que é o regulamento último, que eu digo a vocês que é o dicionário do INSS, fazendo um paralelo com a língua portuguesa. A IN 77, de 21 de janeiro de 2015, no seu
no seu artigo 1º, traz no caput, olha, ficam disciplinados procedimentos e rotinas sobre cadastro, administração, retificação de informações do beneficiário, reconhecimento, manutenção, revisão, recursos, monitoramento operacional de benefícios e serviços do RGPS, compensação previdenciária, acordos internacionais de previdência social e processos administrativos no âmbito do INSS. Veja como o cadastro é importante para um usuário do INSS, do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, e logo tem um impacto direto na LGPD, correto? Mas quais são os dados essenciais ao INSS? Muitos não conhecem ou não sabem quais são os dados que não podem faltar no cadastro para que se analise a concessão de um benefício. Existem as informações dos vínculos empregatícios, dos carnês pagos, mas o cadastro inicial ele é importantíssimo, tanto para que se identifique que aquele segurado é ele mesmo e não um homônimo, ou um falsário, né, ou alguma coisa. Então, precisamos saber quais são os dados. E os dados são esses: o número do registro geral, vulgarmente conhecido como RG, o número do CPF, o nome completo do segurado, sem abreviações, sem nenhum tipo de diminuição, o nome de acordo com o que está escrito no registro geral, o nome completo da mãe, da mesma forma, assim como o nome completo do pai, da mesma forma, sem abreviações, da mesma forma que consta no documento. O número, série e data de emissão da carteira de trabalho. E agora, com esses jovens, todo mundo fala, minha carteira é digital, etc. Mas ainda há os elementos das carteiras físicas e elas precisam estar dispostas no portal CNIS. Então, é importante você ter essas informações. E o endereço completo, né, desta pessoa, para que se possa fazer a correta gestão deste entendimento. Vejam só, estes dados, eles são dados importantes para que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, possa analisar o direito a um benefício. Então, estas informações precisam ser passadas para os órgãos, para o seu empregador, para que ele possa informar através das ferramentas governamentais ao INSS. Por mais que essas informações sejam tratadas com muito cuidado e devem ser assim para a LGPD, elas são de suma importância para o seu reconhecimento de direito na finalidade do INSS. Então, você deve tomar cuidado, sim, com o seu cadastro, com essas informações. Cabe ao empregador zelar cuidadosamente desses dados, mas eles precisam ser repassados ao INSS. Então, a ética, o cuidado que a LGPD traz e a importância e as punições que a LGPD traz é para proteger o seu direito na análise do seu benefício. Então, não tenha medo. Estas informações precisam sim ser passadas para o empregador. E ao empregador cabe zelar, cuidar de acordo com a LGPD dessas informações para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível. E aí, para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu queria trazer o agradável, o genial Ariano Suassuna, com as informações e com uma fala de um personagem, né, que foi o Chicó, um personagem riquíssimo. Não sei, só sei que foi assim. Esse personagem contava histórias mirabolantes e depois ele perguntava para ele, mas por que, Chicó? Porque ele falava, não sei, só sei que foi assim. Com a gente aqui na IB Treinamento, no nosso curso, não tem isso não. Só sei que foi assim, não. Aqui tem fundamentação. Vocês viram aí a Lei 8.223, a IN 77 e a LGPD. Elas estão juntas por você, para que a gente tenha uma vida mais adequada. Ok? Eu conto com vocês. Na próxima semana haverá mais um vídeo com essas informações. Até lá!